Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo dessa playlist. Meu nome é Leonardo Furtado e aqui continuarei exatamente da onde eu parei no vídeo anterior. Tudo faz parte de uma ideia só. Se você está entrando agora de paraquedas, sugiro você retroceder alguns episódios para entender tudo que está sendo falado. Esse vídeo vai ser bacana porque aqui já entramos na... Isso aqui, o que vai ser falado aqui, sendo bem honesto com você, não cai num CCNA. Não cai nem no CCNP e diria até que o CCE não vai cobrar isso de você. E não deve cair em qualquer um curso de redes por aí, não diminuindo a qualidade desses cursos, porque é uma qualidade de detalhes que não é exigida pelos exames de certificação e afins. No entanto, tende a enriquecer demais como você entende o funcionamento das redes e esclarece aquelas tantas dúvidas comuns que você tem com OSI, TCP/IP, bababá. Para provar isso para você, eu criei esse material aqui de pontos divergentes. Aqui que eu falo que eu vou começar a provar que, bom, protocolo X está na camada 2 ou 3, tá mesmo. Equipamento XPTO está na camada 1 ou 2 ou 3, tá mesmo. É que vamos exercitar essas coisas curiosas, essas divergências. Aí vamos pro primeiro ponto de divergência aqui. Eu gosto assim, eu levo isso na maior esportiva e tenho o maior prazer de poder ajudá-los com relação a isso aí. Vamos falar aqui algumas das divergências. Por exemplo, protocolos e dispositivos são amarrados de fato às camadas propostas pelo modelo OSI ou pelo modelo TCP/IP, principalmente o OSI nesse caso aqui. Em outras palavras, é possível afirmar com convicção que o equipamento switch está na camada 2, ou que o equipamento roteador está na camada 3, ou que somente o protocolo TCP, protocolo TCP conforme referenciado na camada de transporte dos dois modelos OSI e TCP/IP, somente ele faz controle de fluxo e sabe, só ele gerencia a detecção de erros e coisas do tipo. Então, vamos olhar aqui. Resposta: em parte sim. Em parte sim. Porque isso é uma herança histórica. Quando esses modelos foram referenciados lá atrás, eles já são um próprio modelo de referência, obviamente, os protocolos e os procedimentos conforme propostos pela OSI, não a título de padrão, tá? Mas a conceito de referência, eles funcionavam e tinham essa visão, principalmente a suíte de protocolos da própria ISO, que são os protocolos OSI. Mas na prática, não. Aqui sou eu que estou falando, não. Leonardo, vou até botar aqui minha assinatura para você me cobrar depois. Se você achar que, se você não estiver convencido, após tudo que eu falar aqui, se você ainda não estiver convencido, você pode mandar comenta no vídeo, coloca o comentário no vídeo, fala assim, Léo, vamos debater. Para isso que eu criei o canal e eu tenho a minha comunidade no Discord. Ora, se você curte o contraditório, você é um cara bacana, aí existem formas elegantes de ponderação, existem formas interessantes de argumentação, de questionamento. Você precisa ser radical. Não, porque não é verdade, é mentira, e fica brigando, né? Sabe? Isso aqui não é futebol, meu irmão, não é música, isso aqui é rítica, vamos relaxar. Então tem pessoas que são muito, muito amarradas a esses dogmas, outras já estão, vamos escutar, vamos debater. Você curte uma contradição? Então olha só que bacana o que eu separei para você aqui na próxima tela. Só para simplificar, o próprio modelo TCP/IP criticava a proposta da ISO de ter definido a rede por camadas e da maneira como a ISO concebeu suas camadas, né? As 7 camadas do modelo OSI e como as relações deveriam acontecer em termos de proposta. A suíte TCP/IP critica isso aí, ela é contra isso aí. Você vai falar assim, Léo, você está viajando. Você está viajando. Como assim? Eu provo para você, que é inicialmente contra. Mas, ao mesmo tempo, a suíte TCP ela é contraditória, porque ela tem 4 camadas. Caraca, ferrou. Agora a casa caiu. Peraí, então a suíte TCP era contra as 7 camadas do modelo OSI. Contra no sentido que entende que é prejudicial.
mas ela mesma estabelece 4 camadas. Aí você fica confuso, né? Peraí, irmão, é ou não é? Que na verdade eles são contra da maneira em que essas camadas são definidas pelo OSI. Aí vamos tentar corrigir isso aqui para você entender isso melhor. Se liga, acompanhe comigo. Contradições. Aí falei que conforme citado previamente, o modelo TCP/IP, os protocolos não, no TCP/IP tem o OSI e TCP/IP. No TCP/IP, os protocolos não são deliberadamente projetados de forma tão rígida. Na verdade, é pouco rígido. É pouco. Eu devia até trocar. Eu falei assim, tão rígido. Não, na verdade, nem rígido é. É pouco rígido. Em camadas estritas, como o OSI sugere. Inclusive, aí a parte das evidências. Tem um RFC, que é o RFC número 3439, que tem uma seção inteira intitulada Layering Considered Harmful. Acho que é assim que está escrito lá. Camadas, layering, camadas, né? Conceito de camadas é considerado prejudicial, ou seja, traz mais prejuízos do que benefícios. Não que não tenha benefícios. De acordo com o RFC, o modelo de camadas OSI, em camadas no geral, tem benefícios. Inclusive eles serão discutidos no final aqui, mas tem mais prejuízo, é mais prejudicial do que benéfico. Como? Vamos dar uma olhada nesse cara aqui. Tá bacana aí, a telinha dele. RFC 3439, que atualiza o 1958, ele é informacional, obviamente, criado em dezembro de 2002. O título do cara, Some Internet Architectural Guidelines and Philosophy. Aí vai falar de uma introdução aqui do cara, obviamente, mas aqui você vai ter, olha o ponto 3 aqui, Layering Considered Harmful. A parte de camadas é considerada prejudicial. Claro que tem muita coisa legal aqui para você olhar. Muita coisa legal para você olhar aqui. Inclusive ele vai tratar vários temas debaixo do 3, 3.1, 3.2, 3.3, aí para aí vai. É um RFC curioso, bacana para você ler. Mas dá uma olhada aqui nesse RFC depois. Mas vou destacar a parte importante. O que esse RFC trata? Assim, vou sumarizar ele todo para você. Neste referido RFC tem várias, assim, o que ele cita, né? Várias propriedades genéricas de camadas ou integração vertical aplicada à rede, o que eles são contra, eles entendem que isso é prejudicial. Essa integração vertical da maneira proposta pelo OSI, ela é mais prejudicial do que benéfica. Por que eles falam isso? Porque em uma camada, conforme definido nesse contexto aqui, ela vai implementar um ou mais dos seguintes procedimentos. Então, pega lá controle de fluxo, controle de erro, controle de fluxo. Não que uma camada, qualquer que seja, vá fazer tudo isso. Não. Mas uma dada camada do OSI, em tese, tem que cumprir com uma dessas coisas aqui. Controle de fluxo, controle de erro, fragmentação, multiplexação, setup da conexão, endereçamento e nomeação. Não estão todos os casos aqui, só alguns exemplos de procedimentos que uma determinada camada deveria fazer. Estas são observações nesse contexto do próprio RFC, que sugere que o modelo de camadas do OSI, no conceito vertical e tão estrito, é mais prejudicial do que benéfico. Vamos pegar esses casos ali. O que eles sugerem? Isso aqui, palavras deles mesmos. A estratificação desse tipo, ou seja, com as camadas de função, apresenta algumas vantagens, fato. Sim, você ensinar como é que funciona uma rede, você entender o funcionamento da rede, você pegar o princípio básico da matemática, inclusive, né? Simplificação, você simplifica a compreensão e o desenvolvimento de padrões para a comunicação em rede. Tem benefícios demais ali dentro. Tudo bem, isso aí. Reconhecer essa parte benéfica da coisa.
Aí o que eles falam? No entanto, no contexto de uma rede funcionando exatamente conforme sugerido por estas camadas dos modelos de referência, implicaria que as funções, olha só que importante, que as funções de cada camada deverão ser realizadas completamente antes que a unidade de dados do protocolo, ou seja, PDU, seja passada para a camada seguinte. Essa é a sugestão inerente do modelo de referência. Então, qualquer que seja o procedimento que uma camada vai executar, qual procedimento, Léo? Pega um desses aqui, ó, voltando aqui, ó, controle de erro, controle de fluxo, fragmentação, multiplexação, setup de conexão, endereçamento, nomeação, exemplos, tá? Cada uma dessas coisinhas aqui deveria estar da maneira como o modelo, se vocês pegar os drafts todos, pegar o próprio modelo de referência na íntegra, original, você olhar o cara, você vê que ele sugere isso, que os procedimentos devem ser completamente executados antes do PDU descer de uma camada para outra. Exemplo, segmento TCP antes de chegar aqui na camada de rede, para o IP prestar serviços e fazer o que tiver que ser feito. Tudo que o TCP tem que fazer tem que estar pronto. E o IP não tem visibilidade alguma sobre isso aí. Mas não é assim que tem que funcionar, Léo? Não. Não é assim que deve funcionar. Por razões que serão mostradas agora. Eu dei um exemplo básico aqui, mas tem outros tantos exemplos para falar. O que eles falam? Isso significa que se eu tiver que otimizar alguma coisa, e cara, tem tanta coisa nas redes hoje em dia, em termos de otimização, que já provam isso que eu vou falar agora. Então, mas vamos falar o seguinte, significa que a otimização de cada camada deveria ser feita separadamente. Então, se alguma coisa tivesse que ser otimizada no PDU da camada de transporte, isso tem que acontecer integralmente na camada de transporte, não pode ser feito fora dela. Só que, na verdade, era feita fora dela, entendeu? Para várias coisas, enfim. E essas restrições de solicitação de pedidos estão em conflito com implementação de funções de manipulação de dados, ou seja, em tese, da maneira como o modelo OSI sugere que a rede deva funcionar. Um modelo tão rígido e muito verticalizado nesse sentido, e que cada trabalho deva ser completamente executado na camada antes do período dela descer para a próxima ou subir para, enfim, né? E isso tem que estar totalmente concluído. Isso impede uma otimização. Isso impede eu manipular esses dados. Se eu tiver que manipular alguma coisa, não pode, porque isso aqui é do TCP, ou isso aqui é do Ethernet. Então você não dá chance de otimizações, não dá chance de alguns conceitos de integração que são mandatórios para diversos procedimentos que nós temos nas redes, principalmente nos dias atuais. Então, um exemplo, alguém poderia até falar o seguinte, cara, o modelo em camadas, o TCP/IP e o OSI, está causando esse conflito. Que se, na verdade, olha só que por isso que é o modelo de referência, por isso que eu te falo que as redes não funcionam exatamente como o OSI e o TCP/IP, o próprio TCP/IP sugerem. Porque se eles fizessem, se o OSI não fosse um modelo de referência e fosse um padrão, a rede que tu conhece hoje, eu acho que ela não existiria. Ela seria uma rede bem diferente daquilo que você está acostumado a lidar. Melhor ou pior, não importa, mas não seria a mesma rede que você conhece hoje. Da mesma forma como ela é vista na prática. Porque o modelo de referências OSI ela impede que as coisas que muitas das coisas que precisamos fazer numa rede, o modelo OSI é conflito, ele impediria disso acontecer, sabe? Dessas coisas acontecerem. É bem interessante. Eu assim, pô, Léo, acho que eu estou entendendo, talvez. Acho que eu estou entendendo o que você está falando, Léo. Mas vamos seguir adiante aqui que eu vou dar algumas provas disso aí. Exemplo, tem casos notórios, inclusive citados no próprio RFC 3439. As operações, olha só que interessante isso aqui. As operações de multiplexação e segmentação propostas no OSI e tudo mais e tal, escondem informações vitais que camadas inferiores podem precisar para otimizar suas respectivas performances ou outras otimizações necessárias. Então, se digamos que
Por que é multiplexação? Porque, em tese, assim, extra, off-topic, para pausa. Em tese, como é que eu vou organizar isso aqui? Assim, em tese você precisaria de um endereço de rede, lógico, exemplo, IP, para cada aplicação que você estivesse rodando no teu computador. Cara, que sério? Sim. Em tese você deveria ter, ou poderia ter precisado, isso é hipotético, cenário hipotético, de um endereço IP, um endereço de rede para cada aplicação. Por que isso não acontece? Porque você multiplexa várias aplicações sobre um mesmo protocolo. Isso é uma multiplexação. Então pega o browser, e-mail, FTP, Spotify, Netflix, pega um monte de coisa e compartilha o mesmo endereço de rede. Aí quando você implementa protocolos na camada de transporte, você tem que as portas. Então o uso de portas na camada de transporte é um princípio de multiplexação. A segmentação, por outro lado, é o que? Tem uma mensagem grande, eu vou quebrar em pedaços menores. E vou multiplexar múltiplas coisas no meu canal confiável, aqui no caso do TCP, ou uma entrega de melhor esforço no caso do UDP sobre o IP, obviamente. Enfim, mas digamos que da maneira como, aí você teria que pegar o modelo de referência todo, todos os adendos e todas as documentações que dão apoio, suporte ao X200 para você entender isso aqui. Mas se você estudar, você vai dizer assim, não, peraí, cara, se eu tivesse que fazer exatamente desse jeito, a multiplexação e a segmentação propostas, sugeridas, elas me impediriam de eu fazer uma otimização abaixo, que eu preciso fazer. Não pode, porque ela teria que ser cumprida acima. E isso é basicamente o que torna o modelo OSI interessante na parte divergente, sabe? E por esse motivo que o RFC em questão, 3439, fala, ó, acredita-se que a layerização, essa é uma coisa que eu botei entre aspas ali, rígida em camadas, traz mais prejuízos que benefícios. Se pensarmos por esse lado, cara, é bacana você poder representar uma rede, as funções dela como princípio de camada, poder especializar as camadas para desenvolvimento, né, bem específicas e tal, cara, concordo demais. Isso é muito bacana. Inclusive, por exemplo, se eu fosse um fabricante de placa de rede, eu foco todo o meu P&D e todos os meus componentes de desenvolvimento somente nas coisas que estejam presentes naquela camada. Nem um bit abaixo, nem um bit acima. Eu foco ali. Cara, isso é interessante, né? Enfim, mas se acontecesse exatamente como o OSI sugere, não daria certo, tá? E por esse motivo que o referido RFC sugere essa rigidez, essas camadas, do jeito que está proposto ali, cara, isso seria inviável praticamente. Então traz mais prejuízos que benefícios. Argumentos sólidos. Você pode dar uma olhadinha aqui no RFC 3439, para você ver isso na íntegra. Tá? Então acho que a partir desse momento, você conhecendo essas opiniões aqui, talvez isso vá abrir outras perspectivas na sua cabeça sobre como você entende como a rede deva funcionar, ou ela funcione de fato, o que é muito positivo, porque no final das contas, o que vai acabar acontecendo? Você vai acabar confiando no que você aprendeu, não comigo agora, mas você já tinha aprendido antes, você vai se solidificar naquilo ali, mas você vai saber explicar melhor para outras pessoas quando elas estiverem debatendo e questionando esses pontos. Cara, isso aqui é protocolo na roda X. Quer dizer que esse procedimento, controle de fluxo, controle de erro, multiplexação, só ocorre ali, entendeu? Pô, cara, você não transporta vários protocolos diretamente sobre IP? Você não transporta, por exemplo, o ICMPv4, o ICMPv6, o SPF, GRE, AH, ESP. Tem um monte de protocolo que roda ali dentro, né? Sobre o IP diretamente. Isso não seria uma forma de multiplexação? Pô, isso aí o IP está na camada de rede, irmão. Ele está multiplexando ou não está? Entendeu? Porta 80, 443, 25, 22, 23, 20, 21. As portas das aplicações da camada de aplicação, aí quem está multiplexando é o TCP. Ou, né, onde for o TCP e aonde for o UDP nesse caso, ali faz. Mas multiplexação não é uma função exclusiva do TCP e do UDP. Aqui outro exemplo, você não está transportando vários tipos de payload sobre o Ethernet?
Você pode transportar IPv4, IPv6, ARP, MPLS. Tem tanta coisa que você bota direto na internet, sem IP, inclusive, IPX, SPX, outros protocolos, inclusive não IP por completo, você consegue botar em cima do Ethernet. Não seria uma multiplexação? Seria também, mas peraí, mas a multiplexação, de acordo com o que eu acabei de ler no livro aqui, é quem faz a camada de transporte, mas a camada 2 está fazendo também, irmão. Sabe? Aí você passa a entender como as tecnologias funcionam com mais propriedade. Aí você não se aborrece mais, não entendi, cara, isso aqui, mas você passa a ser mais, talvez, conhecedor dessas funções, tá? Saindo um pouquinho do óbvio, que acho que é a proposta que eu quero fazer aqui. Bom, eu vou dar uma pausa nesse vídeo, continuarei com esse mesmo tema no próximo, para que você tenha exemplos práticos do que eu estou querendo falar aqui, que na verdade é o que o próprio RFC 3439 está falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Siga acompanhando, não abandona não, vamos lá, até lá.